Je vais prêcher un peu. Vou pregar pouco. Et la troisième, je vais oindre des gens. E a terceira dimensão, vou ungir algumas pessoas. Saint-Esprit m'a dit, O Espírito Santo me diz, il y a dans cette église, tem nessa igreja, il y a dans cette ville, há nessa cidade, des hommes homens que j'ai choisis, que eu escolhi, qui vont bouleverser, que vão estremecer com a qui vont cidade. changer le cours de la vie de leur famille. Eles vão mudar o percurso de seus familiares. Il faut, Deves, si Dieu est avec toi, se Deus está consigo, il faut des résultats. obrigatoriamente deves produzir resultados. Et quand Dieu est avec toi, E quando Deus está conosco, il y a des résultats que tu vas sortir. há resultados que nós teremos. Même ceux qui sont allés à l'université ne peuvent pas le sortir. Mesmo os que fizeram faculdade, você não tem faculdade como eles, mas se Deus está contigo, você fará resultados que até o universitário não consegue fazer. Je suis venu dire à quelqu'un, Eu vim dizer a uma pessoa, parce que tu es le choix de Dieu, que tu és a escolha de Deus, même si tu n'as pas fait de grandes études comme mesmo moi, que você não estudou como profeta, mais tu engageras mas você vai empregar pessoas. Você vai empregar. qui ont plus de diplômes. Vai dar emprego em pessoas que têm diploma mais do que você. Pense comme un Dieu, Pensa como Deus, vis comme un roi. vive como rei. Je vais bouger ton cerveau. Eu vou mexer com teu cérebro nessa noite. Dis-le à ton voisin. Fala no teu próximo. Pensa como Deus e vive como rei. Lève-toi et serre-lui la main. Levanta da sua cadeira, lhe dá a mão, lhe fala, pensa como Deus, Pense comme Dieu pensa como Deus et vis comme un roi. e vive como rei. Rien qu'avec cette déclaration, Simplesmente com essa declaração, on peut rentrer à la maison. podemos ir para casa já. Non, tu n'as pas compris. Não, você não entendeu ainda. Si je sais, Se eu sei, aujourd'hui, hoje, je suis comme Dieu eu sou como Deus et je dois vivre comme un roi. e devo viver como rei, Peu importe não importa ce que les gens pourront voir. o que os homens podem ver. Moi, je sais, Eu sei, je pense comme Dieu eu penso como et Deus, je vis comme un roi. eu vivo como rei. J'avais dit, Eu disse, vous êtes vós des dieux. sois deuses. Ce n'est pas un péché Quer dizer, não é pecado, de te considérer comme Dieu. não é pecado você se Como é? considerar como Deus pequeno. Parce que lui-même Porque Ele próprio, te considère comme un Dieu. Ele, Deus, nos considera como deuses na terra. C'est pourquoi, E dans por ma isso, vie, na minha vida, j'ai refusé eu neguei de mourir de morrer comme un simple homme. como homem normal, homem simples. Avant de rentrer, Antes de voltar no il céu, faut que je laisse les eu traces. devo deixar sinais na terra. Que cette parole Que essa palavra, te fasse comprendre. que essa palavra te faça Tu ne dois pas mourir você não pode morrer. par la mort des hommes. Não deves morrer segundo a vontade dos Tu homens. ne dois pas mourir Não podes morrer par la mort de ta famille. porque as pessoas querem que você morra. Tu dois mourir Você deves morrer selon le temps de Dieu. segundo o tempo determinado por Deus. Dis, je refuse Diga com força, eu rejeito de vivre de viver et de mourir e de morrer quelconque. de uma maneira simples. Si tu ne te donnes pas de l'importance, Se você não se dá importância a você mesmo, le monde va t'écraser. o mundo vai te esmagar. Le monde va t'utiliser. O mundo vai te usar apenas para ter Le ganho. monde fera de toi ce qu'il veut. O mundo vai fazer de ti o que ele quer. Je suis venu dire à quelqu'un, Eu vim dizer a uma pessoa, dans cette église, nessa igreja, il faut qu'il y ait des hommes deve ter homens qui deviennent importants dans ce pays. nesse país ou nessa província que Il y ait des hommes nessa igreja et des femmes haverá mulheres e homens qui importantes nessa sociedade.
Je déclare Eu declaro que Dieu te fasse que Deus faça de ti, entrer dans la saison, que Deus te faça entrar numa même estação, lorsque tu ne demandes pas, mesmo quando você não pede. on te donne. Entra nessa estação, nessa noite, em nome de Jesus. Mesmo sem você fazer pedido, que Deus te faz entrar numa estação de bênção. Ma parole a l'autorité. A minha palavra tem autoridade. Et laisse-moi te révéler une chose. Deixa-me te revelar uma coisa. Pourquoi si j'amène un démon, et non une personne avec un démon, Porque se uma pessoa que está endemoniada, je le mets devant toi, eu lhe coloco diante tu de commences à ti, dire, você vai dizer, in the name of Jesus, em nome de in Jesus, the name of em Jesus, nome de Jesus. les démons ne parlent pas. O demônio não vai. Et pourtant tu parles du nom de Jésus. Mas por que o demônio não vai se você fala o nome de Et Jesus? pourtant tu parles du nom de Jésus. Estás a falar Jesus, mas o demônio não vai. Les démons te regardent. O demônio te olha, Ils ne parlent pas. ele não quer sair, Ils ne bougent pas. nem está se mexer. C'est pas le nom de Jésus qui est faible. Não é que o nome de Jesus é fraco, C'est la personne. é a pessoa, C'est le réseau. é a rede, C'est l'instrument é o instrumento qui empêche que impede le nom de Jésus o nome de Jesus de se propulser. de trazer autoridade. C'est pourquoi É por isso, quand tu as la révélation, quando você tem a revelação, cette parole, essa palavra, elle fait un moteur en toi. essa palavra deve se fazer um motor na tua vida. En fait, toi-même, tu ne crois pas. Quer dizer, até você próprio não está se acreditando. Toi-même, tu as dit, Você próprio disse, ça, ce n'est pas pour nous. isso aqui não é para mim, Ça, c'est pour eux. isso é para eles. Nous, on est seulement comme ça. Nós apenas somos assim. Écoute, Escuta, est-ce qu'il y a des jeunes ici? será que tem jovens aqui na igreja? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Será que na igreja aqui tem jovens? Le gars, lève-toi là où tu es. Jovem, fica de pé, jovem, fica de pé. Lève-toi là où tu es. Jovem, fica de pé. Regarde tes parents. Regarde tes parents. Olha a vida dos teus pais. Dis à tes parents. Diga aos teus pais Toi-même. e fala consigo mesmo. Bénis Dieu pour vous. Diga sempre, eu louvo a Deus pela vida dos meus Moi, pais. je ne serai pas pour vous. Mas eu não serei como vocês. Moi, je ne vivrai pas comme vous. Eu não vou viver como vocês. Après avoir écouté ce message, Depois de ouvir essa pregação, je régnerai, eu vou reinar. gouvernerai. Eu vou governar. Tu n'es pas obligé de vivre la vie de tes parents. Você não é obrigado a viver a vida dos teus pais. Tu n'es pas obligé de vivre la même manière que tu as vécu dans ton quartier d'enfance. Você não é obrigado a viver da mesma forma que você vivia no bairro onde você nasceu. Même là où tu es, Mesmo onde você se encontra, às vezes, lève-toi le matin, acorda de manhã, va dans le plus beau quartier de Benguela, vai no bairro mais lindo de Benguela et prophétise. e começa a profetizar. J'achèterai une maison. Uma casa nesse bairro. Et crois pas. Volta para uma casa. Você declara, Enfants vivants. os meus filhos viverão em melhores condições. Quel doit être. Que alguém revolucione seu pensamento. Je ne suis pas venu te prêcher. Eu não vim aqui te pregar. Je suis venu te révolutionner. Benguela para te revolucionar. Je suis venu changer ton cerveau. Eu vou mudar o pensamento. Tenez, E te dizer, ce n'était pas venu você não vai pour accompagner les sœurs. acompanhar o pastor no mundo. Que tu es Porque você é un Dieu. Você é um Deus pequeno. Que um jovem declara, não vou viver a vida dos meus pais. 2 Pierre, Segundo livro de Pedro. chapitre 1, Segundo de Pedro, à capítulo 1. partir du verset 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Que la grâce et la paix vous soient multipliées Que a graça e a paz vos seja multiplicada par la connaissance. pelo conhecimento. Dis la connaissance. Diga comigo, o conhecimento. Tu ne peux pas
vivre comme un Dieu si tu es ignorant. Você não pode viver na terra como Deus pequeno se você é ignorante. Le plus grand danger dans la vie d'un homme, O perigo mais grande na vida do homem c'est l'ignorance. é a ignorância. Si tu es ignorant, Se você é ignorante, tu es capable de rater beaucoup de choses. você é capaz de perder muitas coisas boas na tua vida. Se você ignora o que você é, as pessoas vão fazer de ti o que eles querem. Si tu vas chercher du travail Quando você vai buscar emprego et tu as des qualifications, e tens qualidades, on va te demander qu'est-ce que tu veux comme salaire. vão te perguntar quanto é que você quer como On salário. va te demander. Vão te perguntar. Si tu ne sais pas ce que tu es, Se você não sabe o que você é, donnez-moi seulement ce que vous pensez. você vai falar, "Bah, me paga só o que você pensa." Ils vont te donner ce qu'ils pensent. E eles vão te pagar mesmo o que eles pensam. L'homme est mauvais. O homem é mau de natureza. L'homme ne respecte que le pouvoir. O homem só respeita quem tem poder. Ne respecte que l'autorité. O homem só respeita quem tem autoridade. Si tu te méprises, Quando você se on menospreza, va te mépriser. também serás menosprezado na sociedade. Mais si tu sais que tu es le choix de Dieu, Se você sabe que és a escolha de Deus, pense comme Dieu você pensa como Deus et tu agis comme un e roi. você age como rei. Après l'interview, Depois da entrevista no trabalho, vai dizer: monsieur le directeur, "Senhor diretor, si vous me donnez ce travail, se você me dá esse emprego, je vais changer votre entreprise. eu vou mudar a tua empresa. Je sais faire mon travail." Eu sei fazer meu trabalho." Il va te dire, Ele vai te dizer: depuis qu'on a commencé, "Desde que começamos, personne ne nous a parlé comme ça. ninguém já nos falou dessa maneira." Les gens de pouvoir As pessoas que têm poder respectent que le pouvoir. só respeitam quem tem poder. Les gens fortunés As pessoas que têm dinheiro ne respectent que l'argent. só respeitam quem tem dinheiro também. Ton amène est faible. O teu homem está muito fraco nessa. Tu as Dieu. Se você tem Deus, Si tu as Dieu se você tem Deus et que tu n'as pas de pouvoir, e não tens poder, on va te mépriser. vão te menosprezar. Je suis venu te dire, Eu vim te dizer: Dieu a dit, Deus desce, pense comme moi, pensa como eu, et vis comme un roi. vive como um rei na terra. Não aceita qualquer proposta na tua vida. Do mesmo capítulo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou à sua própria glória e virtude. Conhecimento. Conhecimento, Connaissance. o conhecimento, Comme sa divine puissance com seu divino poder, nous a donné nos deu tout ce qui contribue. tudo que contribui. La puissance de Dieu O poder de Deus, n'est pas là que pour guérir les malades. o poder de Deus não é só para curar os doentes. Les chrétiens Os cristãos croient pensam le même Dieu o mesmo Deus qui peut guérir les malades. que pode curar doentes, Mais pourquoi mas para crer que le même Dieu que o mesmo Deus peut faire de directeur d'une banque? pode lhe tornar diretor ou gerente de um banco, Il ne croit pas. ali ele não pensa. Ele só pensa que o poder de Deus é para tirar demônio e curar doença. Ils sont nombreux ici. São muitos aqui a me ouvir Ils me regardent. e estão a me olhar. Só pensam que o poder de Deus é para tirar demônio e curar doença, mas não crê que o poder de Deus pode lhe tornar gerente de um banco. Je ne néglige pas les vieux. Não estou a colocar de lado os pais aqui, Mais la Bible dit, mas a Bíblia fala: les vieux auront des songes. os velhos terão sonhos. Ouais, les songes pour l'avoir, Sonhos para você ter, il faut dormir. tem que dormir um pouco. Mais les jeunes, Mas jovens ils auront des visions. terão visões. Les visions, A visão, même quand tu marches, mesmo quando você tu anda, vas avoir des visions. você terá visão. Que les jeunes, Que os jovens, que les enfants de l'apôtre, que o seu apóstolo, qui croient à cette parole, que nessa palavra, prophétique, profetizam, de dire, je suis parmi. eu estou no meio.
Je ne veux plus que tu crois qu'il y a des races supérieures. Eu não quero que você creia que existem raças superiores. Les Américains ne sont pas supérieurs à toi. Os americanos não são superiores a ti, mesmo sendo angolano. Ils sont juste grandis dans un environnement Apenas cresceram num meio ambiente. qui les a fait croire et accepter qu'ils dépassent tout l'univers. Eles cresceram num meio ambiente que lhes faz acreditar que estão acima de todas as nações. Ils ont fait des films Eles fizeram filmes pour te montrer para te mostrar qu'un seul commando américain, que soldado, comando americano, il peut entrer dans les camps des ennemis ele pode entrar no lado dos et inimigos libérer des gens. e libertar os americanos. C'est pourquoi même quand l'Angola fait des films, É por isso quando a América faz filmes, tu n'as pas besoin de regarder un film angolais ou nigérien. por isso quando o americano faz filme, até te tira a Tu vontade de vas assistir outros regarder les filmes. films des Américains Só vai ter vontade de assistir filmes parce dos qu'ils ont americanos, mis la tête. porque eles usaram Ils cabeça sont les plus forts. e são os mais fortes. Si tu mets dans ta tête Se você colocar na tua que cabeça tu es Dieu, que você é Deus tu pequeno, es un Dieu, você é Deus pequeno, les gens te verront comme un Dieu. as pessoas também vão te ver como Deus pequeno. Êxodos capítulo de número 7, versículo Écoute de ça número bien. 1. Êxodos 7, versículo 1. O Senhor lhe respondeu: dou a você a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. L'Éternel dit à Moïse, Deus disse a Moisés: vois, olha, je te fais eu te faço Dieu. Deus. Hey. Dis à quelqu'un, hey, Diga ao teu irmão: je te fais Dieu. Deus está te fazendo Deus Pour Pharaon, diante de Faraó. je te fais Dieu. Deus nessa noite te diz, ele te faz Deus diante do Faraó da tua família. Et Dieu a suscité Moïse. E Deus levantou Moisés. Pourquoi Dieu va l'élever comme Dieu? Por que Deus torna Moisés Deus diante de Faraó? Parce que Dieu a un principe. Porque Deus tem princípio. Dieu ne combat pas le feu par l'eau. Deus nunca vai combater o fogo com água. Tu vois chez toi, Estás a ver contigo? s'il y a le feu, Quando tem tu incêndio, vas aller chercher de l'eau. você vai procurar água. Tu vas chercher des pagnes Vai procurar pano pour éteindre. para apagar o fogo. Mais Dieu, Mas Deus, quand il y a un feu, quando tem fogo, il combat le feu ele par le combate feu. o fogo com fogo. C'est pourquoi il a dit, Por isso que ele disse: je fais de mes serviteurs eu faço dos meus servos des phares de feu. labaredas de fogo. Tel qu'il est là, Da maneira que estão a ver o opressor, un feu. é labareda de fogo. C'est pourquoi les démons de Bengala ont peur. Por isso que os demônios de Bengala têm medo. Parce qu'ils le voient comme un feu. Porque eles veem ele como fogo devorador. Un homme ne peut pas tenir devant un Dieu. Homem não pode se manter de pé diante de Deus. Si Moïse part Se Moisés fosse comme un homme, como homem, Pharaon va l'écraser. o faraó ia lhe esmagar. Il a dit, Moïse, viens, Disse Moisés: venha, je veux t'entraîner. eu vou te treinar. Prends ton bâton, Pega a tua vara, jette-le. joga no chão. Le bâton devient serpent. E a vara tornou-se serpente. Il dit, reprends le serpent. Ele falou: pega a cobra. Il reprend le serpent. Pegou a cobra Et le serpent devient bâton. e a cobra tornou vara. Moïse réalise, O Moisés chegou. il a un pouvoir Ele tem poder. de transformer les bâtons O Moisés, ele en se... serpent. O Moisés tomou conhecimento que ele tem poder de transformar a vara em serpente. Maintenant, Aí disse: je agora peux l'affronter. eu posso enfrentar Faraó. Parce que Dieu savait Porque Deus sabia qu'en Égypte, no Egito il utilise aussi le serpent. também usam serpentes. Dieu, Deus, à Benguela, em Benguela, lorsqu'il regarde quando ele olha, certains jeunes, alguns jovens, ils ont l'argent. eles têm dinheiro. Ils font n'importe quoi avec l'argent. Fazem e desfazem com o dinheiro que Dieu tem. veut aussi Deus também quer qu'il y ait des jeunes qui que haja jovens cristãos qu'ils aient l'argent, que terão dinheiro, qu'ils soutiennent l'évangile. mas que vão apoiar a obra de Deus. Que
Que Dieu que Deus, te donne la capacité, que Deus te dá comme capacidade, un Dieu, como Deus também, d'entrer où tu veux entrer. de entrar em qualquer lugar Tu veux acheter, e tudo que quiser comprar, de manger ce que tu veux manger, mesmo que você quiser comer, boire ce que tu veux boire. beber que você quiser beber. Donne-moi un amen phénoménal. Jusqu'à quand Até quando tu vas vivre comme ça? vais continuar a viver, a se esconder ou a fugir lugares? Il y a des avenues, tu fouilles. Existem bairros que você nem gosta de passar lá. Tu as peur qu'on te voie. Tens medo porque aquele bairro é muito limpo, eu não mereço passar lá. Mais c'est lui qui pense comme Dieu. Que a pessoa que pensa como Deus, Même s'il a les babouches, mesmo que está de chinelo, sa démarche ne le trahit pas. a sua forma de andar não anda à Jésus, toa. Jésus était né dans la crèche. Jesus nasceu numa manjedoura, Il était Dieu. mas ele era Deus. Peu importe comment tu commences, Não importa como você começou, c'est comment tu finis. e o que importa é como você vai acabar. Ele começou na manjedoura, Il a fini dans la gloire mas ele terminou a sua vida na glória. parce qu'il était Dieu. Porque ele era Deus. Parce qu'il était Dieu. Porque era Deus. C'est pourquoi je suis venu oindre Por isso que eu vim aqui para ungir. les dieux de Benguela. Les dieux de Benguela. Eu vim ungir os deuses pequenos de Benguela. Non, ton amen est faible. O teu amém está muito fraco. Donne un amen qui va libérer l'huile du ciel. Dá amém que vai liberar o azeite do céu na tua vida. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, You are Yahweh. yes, Lord. You are Yahweh. Alpha. Alpha and Omega. Yes, Lord. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, You are Yahweh. oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Alpha and Omega.